Existe um lugar na Amazônia onde os relógios param de funcionar, onde bússolas giram descontroladamente e onde qualquer pessoa que tenta entrar simplesmente não consegue sair da mesma forma que entrou. Os povos indígenas chamam de o Portal da Floresta, e há séculos eles evitam esse local a todo custo. Nos próximos 15 minutos, você vai descobrir evidências documentadas de anomalias inexplicáveis, depoimentos de cientistas que investigaram o fenômeno e o motivo real pelo qual autoridades brasileiras mantêm essa área restrita. Prepare-se para questionar tudo o que você acredita sobre nossa realidade. E se você quer ter acesso em primeira mão aos próximos mistérios que poucos conhecem menos, incluindo coordenadas e documentos exclusivos que vou compartilhar apenas com os inscritos, deixa o like agora e se inscreve no canal com o sininho ativado. Acredite, você não vai querer perder o que vem por aí. Em 1673, os registros do explorador português Tenente-Coronel Heitor Perdigão mencionam uma clareira onde os astros se confundem e os homens perdem o juízo. Suas anotações, guardadas nos arquivos da Torre do Tombo em Lisboa, descrevem a expedição pelo interior do Brasil, onde 3 soldados desapareceram, sem deixar rastros. Perdigão escreveu que instrumentos de navegação comportavam-se como possuídos por demônios, apontando direções impossíveis. Séculos depois, em 1910, Marechal Cândido Rondon, em suas famosas expedições pelo interior do Brasil, anotou em diários pessoais sobre zonas de silêncio absoluto, onde instrumentos de navegação falhavam inexplicavelmente. Rondon, homem de ciência e racionalidade, admitiu publicamente não conseguir explicar certos fenômenos observados na floresta amazônica. Mas o verdadeiro ponto de virada acontece em 1967. O antropólogo Dr. Sebastião Tavares, respeitado professor da Universidade Federal do Amazonas, organizou uma expedição científica para investigar relatos indígenas sobre um local sagrado na região do Alto Rio Negro. A equipe era composta por 5 pessoas cuidadosamente selecionadas: um geólogo especializado em formações rochosas amazônicas, um botânico com experiência em plantas medicinais, um fotógrafo documentarista premiado, um guia indígena da etnia tucano e um médico responsável pela segurança sanitária do grupo. Todos assinaram termos de responsabilidade e deixaram rotas detalhadas com autoridades locais. Entraram na floresta em 12 de março de 1967, equipados com rádios de longo alcance, bússolas militares precisas, cronômetros sincronizados e provisões para 15 dias. O plano era simples: alcançar o local descrito pelos anciãos, documentar características geográficas e geológicas, coletar amostras e retornar em no máximo 10 dias. No terceiro dia, os rádios pararam de funcionar. No quinto, as bússolas apontavam direções impossíveis. Durante 11 dias intermináveis, nenhum sinal. As autoridades em Manaus já preparavam uma operação de resgate envolvendo exército e força aérea, quando, em 23 de março, os 5 reapareceram na aldeia Yanomami, mais próxima, menos magros, profundamente desidratados, com roupas rasgadas e olhares vazios. Nenhum conseguia explicar, coerentemente, o que havia acontecido naqueles dias perdidos. O Dr. Tavares, conhecido por sua eloquência acadêmica, repetia, obsessivamente, apenas uma frase: o tempo não caminha lá dentro da mesma forma que caminha aqui fora. Os equipamentos fotográficos, quando revelados em laboratório especializado no Rio de Janeiro, continham imagens absolutamente impossíveis. Árvores duplicadas no mesmo frame. Pessoas em poses que nenhum membro da equipe se lembrava de ter feito. E numa fotografia específica que causou pânico entre os técnicos, todos os 5 membros aparecem ao fundo da imagem menos. Mas então, quem estava segurando a câmera e disparando o obturador? O geólogo apresentava amnésia parcial dos últimos 3 dias dentro da floresta, incapaz de lembrar detalhes básicos como o que comeu ou onde dormiu. O fotógrafo desenvolveu fobia inexplicável de círculos e formas redondas, entrando em crise de pânico
ao ver relógios de parede. Mas o mais perturbador: os cronômetros militares de alta precisão, sincronizados minuciosamente antes da entrada na floresta, mostravam diferenças absurdas de até 9 horas entre si, menos como se cada membro tivesse vivido em velocidades temporais completamente diferentes. A propósito, você está assistindo isso na TV? No celular? Ou no computador? Deixa nos comentários porque quero saber quem são os verdadeiros exploradores de mistérios aqui. Spoiler: vocês vão precisar de uma tela grande para o próximo vídeo. Os arquivos oficiais da expedição foram rapidamente classificados como inconclusivos pelo Ministério do Interior e guardados nos porões do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, onde permaneceram inacessíveis por décadas. Dr. Sebastião Tavares nunca mais liderou expedições científicas e, segundo registros médicos obtidos por pesquisadores independentes, desenvolveu insônia crônica severa que o atormentou até seus últimos dias. Em entrevistas raras concedidas a colegas próximos antes de falecer, em 1989, ele repetia sempre a mesma mensagem enigmática: alguns lugares não foram feitos para serem compreendidos pela ciência ocidental. Eles existem nas fronteiras da realidade, onde nossas leis naturais simplesmente deixam de fazer sentido. E as coordenadas exatas do portal ele levou para o túmulo. Ou será que não? Entre os povos Yanomami do Alto Rio Negro, existe uma lenda transmitida oralmente há mais de 500 anos, sobre Yanomi THP, que traduzido literalmente significa a passagem dos espíritos, ou o lugar onde os mundos se tocam. Segundo a tradição ancestral desses povos Trotec, de um ponto geográfico específico, onde as fronteiras entre o mundo físico que habitamos, chamado Uri, e o mundo espiritual dos ancestrais, conhecido como Tukara, se tornam permeáveis e instáveis. Pahé Amawaka, guardião de 70 anos desse conhecimento sagrado, e uma das maiores autoridades espirituais Yanomami da atualidade, explica através de intérprete autorizado que o local não é simplesmente um lugar comum na geografia terrestre. Não é a Terra que muda de natureza naquele ponto, diz ele com voz pausada e olhar profundo. É o próprio tempo que se curva sobre si mesmo como um rio, encontrando outro rio e criando redemoinhos que puxam tudo para baixo. Para os Yanomami e diversos outros povos indígenas amazônicos, o conceito de tempo é fundamentalmente diferente da concepção ocidental linear. Tempo não é uma flecha que aponta sempre para frente, mas sim circular, cíclico e espiralado, podendo se sobrepor, se entrelaçar e até mesmo se contradizer. E há regras absolutas transmitidas geração após geração: nunca entrar sozinho no portal, jamais penetrar seus domínios durante a noite e, principalmente, a regra mais importante, aquela que jamais deve ser quebrada sob nenhuma circunstância: nunca entrar sem permissão expressa dos espíritos guardiães que protegem aquele território sagrado. Tuxaua Makira, tucano líder espiritual de 65 anos e autoridade máxima de 3 aldeias na região, complementa com relatos preservados por seu povo. Nossos ancestrais mais antigos construíram todo o território habitado ao redor daquele centro. Estabeleceram aldeias, roças e caminhos, mas deliberadamente deixaram esse centro específico completamente intocado por mãos humanas. Alguns anciãos dizem que foi exatamente ali que nasceu a primeira grande Samaúma, a árvore mãe de toda a floresta, a árvore que sustenta o céu e impede que ele caia sobre nossas cabeças. A jovem Yaira Munduruku Xamã, de apenas 28 anos, que representa a nova geração de líderes espirituais indígenas, fala abertamente sobre como esse conhecimento ancestral quase se perdeu completamente durante o período de contato intenso com colonizadores. Minha avó, que viveu mais de 90 anos, me contava que homens brancos, com equipamentos estranhos, vieram pelo menos 3 vezes diferentes tentar mapear e estudar aquele lugar. 3 vezes consecutivas a própria floresta os devolveu profundamente confusos, desorientados e incapazes de lembrar exatamente o que viram ou vivenciaram. Yaira passou anos aprendendo os cantos de proteção menos melodias específicas, transmitidas
apenas oralmente em línguas que já não são mais faladas no dia a dia. Cantos que, segundo a tradição milenar, acalmam os espíritos territoriais e permitem passagem segura pelos limites do portal. Mas existe um canto especificamente proibido, guardado apenas pelos pajés mais velhos, que nunca jamais deve ser cantado dentro dos domínios do portal, pois segundo os ensinamentos ancestrais esse canto específico abre portas entre dimensões que, uma vez abertas, não podem mais ser fechadas por poder humano. A anciã Pichuna, com seus impressionantes 93 anos, e última falante viva do dialeto Macunada, B, já considerado extinto por linguistas, revela detalhes perturbadores, guardados em sua memória, em sua juventude. Durante os anos 1950, 3 jovens guerreiros de sua aldeia, cheios de coragem e desejo de provar valor, ignoraram completamente os avisos dos anciãos e entraram deliberadamente no portal durante a lua cheia de agosto. 2 deles voltaram exatamente no 3º dia, após a entrada, menos completamente mudos, incapazes de emitir qualquer som, com olhos que, segundo testemunhas, enxergavam além do mundo visível, vendo coisas que ninguém mais conseguia ver. O 3º guerreiro nunca foi encontrado, apesar de buscas que duraram semanas. Mas às vezes, sussurra Pichuna, com voz trêmula, especialmente nas noites de neblina espessa, quando a lua desaparece completamente. Ainda conseguimos ouvir sua voz ecoando entre as árvores, ainda chamando desesperadamente pelos irmãos que o deixaram para trás. E ela garante, olhando diretamente nos olhos de quem escuta: ele ainda está lá dentro do portal, preso entre tempos diferentes, incapaz de retornar completamente ao mundo dos vivos. Os rituais de proteção realizados pelos povos da região envolvem oferendas muito específicas que devem ser preparadas com cuidado extremo. Tabaco sagrado, cultivado apenas para fins cerimoniais, mel silvestre coletado de colmeias de abelhas nativas sem ferrão, e plumas especiais de gaviorial obtidas apenas de aves que morreram naturalmente. Tudo cuidadosamente depositado no perímetro invisível que circunda o portal. Pajé Mauaca descreve com detalhes os guardiães invisíveis, entidades poderosas que os Yanomami chamam reverentemente de Yanwarihiripi. Literalmente, aqueles que caminham entre os mundos sem pertencer a nenhum deles. Esses guardiães, elas não são hostis ou malignos por natureza, mas profundamente indiferentes aos vivos, às suas necessidades e seus destinos. Imagine, ilustra a Mauaca, usando metáfora cuidadosa. Uma formiga minúscula, tentando compreender a complexidade de uma represa hidroelétrica gigantesca. Nós humanos somos essas formigas insignificantes. Eles, os guardiães, são a represa incompreensível. E segundo a Mauaca, observando sinais sutis na natureza que apenas pajés conseguem interpretar. Esses guardiães estão cada vez mais inquietos nos últimos anos, menos como se soubessem ou pressentissem que algo significativo está vindo, algo que mudará tudo. Em 2019, a doutora Helena Furtado, física brasileira de 45 anos, especializada em anomalias geomagnéticas e professora titular da Universidade de São Paulo, recebeu autorização especial e extremamente rara da FUNAI para realizar medições científicas rigorosas no entorno imediato do portal da floresta, com a condição expressa de não entrar fisicamente na área considerada sagrada e restrita, utilizando magnetômetros portáteis de última geração, capazes de detectar variações mínimas no campo magnético terrestre. Sua equipe multidisciplinar detectou flutuações absolutamente impossíveis, segundo todo o conhecimento científico atual, variações bruscas de até 3.000 nanoteslas, em questão de poucos segundos. Algo que normalmente só ocorre durante tempestades solares extremamente raras e potencialmente catastróficas. Simplesmente, não há explicação convencional dentro da física que conhecemos, admite a doutora Furtado, em entrevista exclusiva concedida para documentário independente. A composição geológica local não justifica essas leituras absurdas. Não existem depósitos massivos de ferro, níquel ou qualquer outro minério magnético nas proximidades que pudessem explicar
flutuações dessa magnitude. Dr. James Rutherford, geofísico britânico de 52 anos, com décadas de experiência em anomalias terrestres, foi especialmente convidado pela equipe brasileira para realizar análise independente e imparcial dos dados coletados. Sua conclusão foi idêntica. Coletamos dezenas de amostras de solo e formações rochosas num raio extenso de 5 quilômetros ao redor do ponto central. Composição mineral perfeitamente normal e esperada para aquela região amazônica específica. Nada, absolutamente nada, que justifique as leituras que obtivemos. Mas quando aproximamos os equipamentos eletrônicos sensíveis do centro geográfico exato, todos eles simplesmente desligavam instantaneamente, sem qualquer aviso prévio, sem queda de bateria, sem curto-circuito identificável, como se uma força invisível literalmente apagasse sua existência. O professor Takeshi Yamamoto, renomado estudioso japonês de zonas de silêncio espalhadas pelo mundo, incluindo investigações extensivas no famoso Triângulo das Bermudas e na misteriosa Zona del Silêncio, no deserto mexicano, viajou especialmente do Japão para comparar dados coletados no Brasil com suas décadas de pesquisa global. Existem apenas 7 pontos confirmados e documentados em todo o planeta Terra, com características geomagnéticas similares a esta, explica Yamamoto, apontando para gráficos complexos repletos de picos anormais. Todos esses pontos compartilham latitude relativamente próxima, as regiões tropicais e histórico extenso de relatos anômalos, envolvendo desorientação, falhas tecnológicas e fenômenos inexplicáveis. Mas este ponto específico no Brasil, ele faz pausa significativa. É o único, absolutamente único, com variação temporal documentada de forma consistente e repetível. Variação temporal, essas duas palavras representam o ponto mais controverso e cientificamente problemático de toda a pesquisa. 12 voluntários, cuidadosamente selecionados, menos metade cientistas, treinados, metade membros, autorizados de comunidades indígenas locais, realizaram testes rigorosamente controlados no perímetro estabelecido. Todos entraram simultaneamente portando cronômetros digitais de alta precisão sincronizados por sinal GPS. Permaneceram exatamente 2 horas medidas externamente por observadores, com equipamentos independentes. E então, retornaram juntos, seguindo o protocolo estabelecido. Os cronômetros mostravam tempos completamente diferentes e impossíveis, variando absurdamente de apenas 47 minutos, registrados até incríveis 5 horas e 13 minutos. Como se cada pessoa tivesse vivenciado durações completamente distintas da mesma experiência compartilhada. Inicialmente, nossa primeira reação foi, obviamente, pensar em falha técnica dos equipamentos. Conta Doutora Furtado, com frustração evidente na voz. Repetimos o experimento inteiro 3 vezes diferentes, usando relógios mecânicos tradicionais, cronômetros digitais modernos e até relógios atômicos de precisão absurda. Sempre o mesmo resultado, inexplicável e perturbador, como se o próprio tempo fluísse em velocidades radicalmente diferentes, dependendo de alguma variável que simplesmente não conseguimos identificar ou medir com instrumentos atuais. Yamamoto complementa trazendo perspectiva da física teórica, na física quântica e na relatividade geral de Einstein. Discutimos extensamente sobre dilatação temporal, que ocorre naturalmente perto de campos gravitacionais extremamente intensos, como buracos negros ou estrelas de nêutrons. Mas, para observar efeitos dessa magnitude na Terra, precisaríamos literalmente de um buraco negro ou algo similarmente massivo, distorcendo o espaço-tempo. Aqui, segundo todas nossas medições, não há absolutamente nada disso. Marcos Pinheiro, engenheiro aeronáutico de 33 anos, especializado em operação de drones de alta performance para mapeamento, relata experiências profundamente frustrantes que desafiam décadas de conhecimento técnico. Tentamos realizar sobrevoo
controlado com 7 modelos diferentes de drones, desde equipamentos comerciais até militares. Modelos que voam perfeitamente estáveis em tempestades severas, ventos fortíssimos e condições extremas. Resultado consistente: todos os 7 perderam comunicação total com a estação de controle. A exatamente 200 metros de altitude, quando sobrevoavam diretamente a área central, 2 drones simplesmente caíram e foram destruídos no impacto. 3 retornaram sozinhos, ativando o protocolo de emergência automático, mas com todos os cartões de memória completamente apagados, como se nunca tivessem gravado absolutamente nada. Mas o 7º drone, esse específico, voltou com imagens gravadas intactas, e o que ele conseguiu capturar ninguém, absolutamente ninguém consegue explicar satisfatoriamente até hoje. As imagens recuperadas mostram algo física e logicamente impossível. A floresta amazônica, filmada de cima, em ângulo aéreo padrão, mas capturando simultaneamente 2 versões distintas da mesma paisagem, menos como se 2 realidades paralelas, completamente diferentes, se sobrepusessem ocupando o mesmo espaço físico, no mesmo instante. Numa versão claramente visível, sol intenso a pino, indicando Maiodé equatorial. Na outra versão igualmente nítida, anoitecer avançado com céu alaranjado. Característico, ambas as versões contraditórias perfeitamente visíveis no mesmo frame impossível de vídeo. Especialistas internacionais em edição de vídeo digital e detecção de manipulações da Rede Globo e da BBC britânica analisaram o material, quadro por quadro, durante semanas. Conclusão unânime é que não há absolutamente nenhum sinal detectável de manipulação digital, edição ou qualquer tipo de falsificação conhecida. Essas imagens vazaram, eventualmente, na Deep Web, alguns meses depois, e cerca de 90% das pessoas que assistiram assumiram automaticamente que era computação gráfica avançada ou CGI profissional. Mas quem realmente entende profundamente de edição de vídeo, e se você trabalha profissionalmente com isso, comenta aqui embaixo sua opinião técnica. Honesta menos, sabe perfeitamente que certos padrões de pixels, certas assinaturas digitais específicas, simplesmente não mentem, e não podem ser facilmente falsificados. A doutora Helena Furtado tomou decisão difícil de encerrar completamente a pesquisa de campo após um incidente perturbador, que quase resultou em tragédia. Uma jovem estudante de doutorado extremamente dedicada, agindo deliberadamente contra todos os protocolos de segurança estabelecidos, avançou sozinha aproximadamente 50 metros, além do perímetro de segurança previamente estabelecido e acordado com lideranças indígenas. Ela foi localizada e resgatada fisicamente ilesa cerca de 40 minutos depois, mas estava chorando de forma absolutamente compulsiva e incontrolável. Durante horas após o resgate, ela conseguia repetir apenas uma frase aterrorizante: "Eu vi meu próprio funeral acontecendo. Eu estava viva, consciente, mas simultaneamente vendo e ouvindo pessoas que amo chorando desesperadas por minha morte." A estudante passou por acompanhamento psicológico intensivo durante 6 meses completos, antes de conseguir retomar atividades normais, e até hoje, anos depois, recusa-se terminantemente a falar publicamente sobre o episódio ou sobre qualquer detalhe do que realmente experienciou naqueles minutos perdidos. Após esse incidente, que poderia ter terminado muito pior, a FUNAI, em conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, cancelaram permanentemente todas as autorizações de pesquisa científica na área, e o portal da floresta voltou oficialmente a ser território absolutamente proibido, inacessível e legalmente protegido. Nem todos respeitaram as proibições legais e os avisos ancestrais. O caso mais extensamente documentado em arquivos policiais e médicos ocorreu em agosto de 1989 e envolve consequências que perduram até hoje. Rafael Moura, estudante dedicado de biologia de 22 anos, da Universidade Federal do Amazonas, havia se tornado completamente obcecado com a lenda do portal após ouvir relatos fragmentados de professores e pesquisadores, ignorando conselhos veementes de guias locais, experientes e alertas explícitos
de lideranças indígenas. Ele organizou a expedição completamente clandestina, com 3 colegas igualmente jovens e inconsequentes. Deixaram cartas detalhadas sobre a rota pretendida com amigos próximos, incluindo coordenadas aproximadas obtidas através de pesquisa em arquivos antigos. Entraram na floresta fechada no dia 12 de agosto, equipados com barracas, comida enlatada e câmeras fotográficas. No dia 15 de agosto, apenas 3 dias depois, Rafael apareceu completamente sozinho numa aldeia, Yanomami, localizada a 40 quilômetros ao norte, direção geográfica completamente oposta de onde havia entrado inicialmente na floresta. Estava descalço, com pés ensanguentados, roupas reduzidas a frangalhos sujos, murmurando frases incoerentes que ninguém conseguia compreender. Os outros 3 companheiros de expedição nunca foram encontrados, apesar de buscas extensivas que mobilizaram dezenas de voluntários durante semanas. Ele insistia desesperadamente que eram 3 horas da tarde e que o sol deveria estar alto. Relata o cacique, que o acolheu inicialmente, mas na realidade era exatamente meia-noite com lua cheia, iluminando tudo. Ele mostrava o relógio de pulso, repetidamente, insistindo de forma agressiva que o sol estava completamente errado, que a noite não deveria existir naquele momento. Nos bolsos rasgados da calça de Rafael, socorristas encontraram exatos 47 pequenas pedras, perfeitamente redondas e lisas, polidas, como se tivessem sido trabalhadas manualmente durante anos, dispostas metodicamente em 7 grupos de exatamente 7 pedras cada. Mas Rafael não tinha absolutamente nenhuma memória de tê-los coletado ou organizado daquela forma específica. Rafael Moura passou 2 meses inteiros em observação psiquiátrica intensiva no Hospital Universitário de Manaus, sob cuidados de equipe especializada em traumas severos. Quando finalmente recuperou capacidade mínima de comunicação verbal coerente, ele negava veementemente ter entrado no portal, ou mesmo na floresta. Foi apenas um sonho muito vívido e perturbador. Eu sonhei tudo isso, nada foi real. Meus amigos estão perfeitamente vivos em algum lugar. Eu simplesmente não consigo me lembrar exatamente onde eles estão agora. Mas as famílias, devastadas dos 3 desaparecidos, confirmam através de cartas, e-mails e testemunhos. Eles realmente entraram juntos na floresta, naquele dia fatídico de agosto. Rafael vive até hoje em Manaus, trabalhando discretamente como bibliotecário, recusando sistematicamente qualquer tipo de entrevista ou contato com pesquisadores. Um produtor de documentários independente conseguiu contato telefônico breve em 2015. Rafael desligou imediatamente o telefone, chorando compulsivamente, ao simplesmente ouvir a palavra portal sendo pronunciada. O caso de 2003 foi ainda mais perturbador, por envolver 4 turistas internacionais. Alan, de 31 anos, mochileiro australiano experiente. Brenda, de 26 anos, fotógrafa canadense profissional. Cauê, de 28 anos, guia brasileiro de ecoturismo. E Débora, de 29 anos, bióloga argentina, especializada em ecossistemas tropicais. Os 4 se conheceram casualmente num hostel popular em Manaus, rapidamente descobrindo que compartilhavam fascínio intenso por lugares amaldiçoados e fenômenos paranormais documentados. Contrataram um guia local experiente, subornando-o com $3.000 americanos, em espécie, para levá-los até a borda do território proibido, valor equivalente a 6 meses de salário na região. Ele os levou até exatamente a borda demarcada menos, mas se recusou terminantemente a dar um passo além. Mesmo quando ofereceram dobrar o pagamento, os 4 entraram sozinhos e confiantes em 19 de julho de 2003, equipados com 3 câmeras GoPro de última geração na época, dispositivos GPS portáteis, barracas de camping profissional e provisões cuidadosamente calculadas para 7 dias completos de permanência. O guia contratado esperou pacientemente os 3 dias combinados no acampamento base improvisado. No 4º dia, sem qualquer sinal ou retorno, ele finalmente alertou autoridades em Manaus, conforme havia prometido fazer. Operação de busca e resgate, mobilizando o corpo de bombeiros, voluntários locais e equipes especializadas, durou 12 dias exaustivos,
varrendo sistematicamente a região. Deborah foi encontrada primeiro no 8º dia de buscas, em estado completamente catatônico, abraçada rigidamente a uma árvore gigante como se sua vida dependesse disso. Músculos tão contraídos que precisaram de 3 homens para soltá-la, sem absolutamente nenhum ferimento físico visível, mas incapaz de falar, comer ou responder a qualquer estímulo externo. Cauê apareceu cambaleando apenas 2 dias depois, na beira de um igarapé, também fisicamente ileso, à primeira vista, mas apresentando alopecia total severamente perturbadora. Absolutamente todo o cabelo do corpo caído, completamente, em questão de poucos dias segundo análise médica posterior, condição normalmente associada apenas a traumas psicológicos extremos e prolongados. Alan e Brenda jamais foram localizados, apesar de buscas que continuaram esporadicamente durante meses depois. As 3 câmeras GoPro foram encontradas danificadas e parcialmente submersas em água, mas técnicos especializados em recuperação de dados conseguiram recuperar fragmentos perturbadores de áudio dos cartões de memória, corrompidos, risos descontrolados e aparentemente histéricos. Depois choro desesperado e sufocado. Depois, silêncio absolutamente total, sem nem mesmo som ambiente de floresta. E numa gravação especificamente aterrorizante, que causou calafrios em todos que ouviram, a voz inconfundível de Brenda sussurrando com desespero crescente. Alan desapareceu há 2 horas, mas eu ainda continuo ouvindo ele rindo alto em algum lugar próximo. Por que eu ouço ele rindo, se ele não está mais aqui? Em 2018, youtuber brasileiro relativamente popular conhecido online como Zeca Paranormal, mantendo 380 mil inscritos em seu canal, anunciou publicamente, e com grande alarde, que filmaria a expedição completa dentro do portal da floresta. Transmissão ao vivo foi marcada com data e hora específicas, patrocinada por marcas de equipamento outdoor e energia. Mas Zeca nunca conseguiu chegar até o local pretendido. Foi interceptado preventivamente pela Polícia Federal, a 15 quilômetros de distância do território protegido. Capitão Ferreira, oficial de 51 anos, responsável pela operação policial, explica, com paciência. Área estritamente protegida por legislação federal vigente. Invasão configura crime ambiental grave e diz respeito direto a território indígena legalmente demarcado. Prisão preventiva automática por 48 horas, para quem insiste. Zeca tentou processar judicialmente, alegando cerceamento de liberdade de expressão e direito jornalístico, mas perdeu o caso rapidamente. Em vídeo posterior publicado no canal, declarou com voz visivelmente abalada: uma família indígena que não vou identificar me procurou discretamente no hotel na noite anterior. Uma anciã, que falava pouco português, disse olhando direto nos meus olhos que eu seria o 5º desaparecido naquele mês específico se continuasse. Nem questionei a informação. Desisti completamente na hora. Mas ele confessou algo ainda mais perturbador, meses depois, em entrevista para podcast independente. Ainda sonha recorrentemente com um lugar que nunca chegou a conhecer fisicamente. Sonhos extremamente vívidos e detalhados. É como se algo invisível lá dentro estivesse ativamente me chamando todas as noites nos sonhos, mostrando caminhos, sussurrando promessas. E a parte que mais me assusta profundamente: uma parte de mim realmente quer ir. Sente desejo genuíno e crescente de entrar, mesmo sabendo conscientemente de todos os riscos. A comunidade científica internacional permanece profundamente dividida sobre explicações plausíveis. Dr. Paulo Mendes, geólogo cético de 58 anos e professor respeitado da Unicamp com décadas de publicações acadêmicas, oferece explicação racional e materialista. Deposições geológicas incomuns de certos minérios específicos podem naturalmente criar campos magnéticos altamente localizados e potentes, quando combinados com condições atmosféricas muito específicas da região amazônica, menos incluindo alta ionização natural do ar causada por tempestades frequentes. Esses fatores podem produzir efeitos sensoriais significativos em seres humanos: desorientação espacial severa, alucinações auditivas e visuais, perda completa
de noção temporal precisa. Ele argumenta metodicamente que a própria geografia dificulta mapeamento preciso e navegação confiável. Vegetação extremamente densa, bloqueando completamente visão do céu. Ausência quase total de referências visuais distintas em floresta homogênea. Desidratação progressiva, afetando cognição. Medo psicológico acumulado. Representa a combinação absolutamente perfeita para que cérebro humano naturalmente preencha lacunas de percepção criando memórias falsas detalhadas, mas completamente fabricadas. Quanto aos inúmeros equipamentos eletrônicos, falhando consistentemente, umidade atmosférica extrema da Amazônia, corrosão acelerada, insetos entrando em componentes eletrônicos sensíveis, interferência natural de campos eletromagnéticos geológicos, absolutamente nada sobrenatural ou inexplicável cientificamente nisso tudo. Mas, quando perguntado diretamente se ele pessoalmente iria até o local, investigar presencialmente e coletar dados em primeira mão, Dr. Mendes respondeu após hesitação perceptível: francamente, não há necessidade real dessa exposição. Os dados secundários disponíveis já são absolutamente suficientes para análise competente. Doutora Cristina Alves, psicóloga social experiente de 41 anos e pesquisadora sênior da UFRJ, especializada em comportamento coletivo, acredita firmemente em sugestão coletiva culturalmente amplificada. Lendas locais fortemente enraizadas criam expectativas psicológicas poderosas e praticamente inevitáveis. Essas expectativas culturais alteram profundamente percepção sensorial individual. Grupos sob estresse ambiental e psicológico extremo naturalmente tendem a validar experiências subjetivas uns dos outros, criando rapidamente consenso social sobre eventos que objetivamente podem não ter ocorrido exatamente da forma posteriormente lembrada coletivamente. Ela estabelece comparação com folclore urbano contemporâneo e fenômenos culturais como avistamentos massivos de OVNIs ou aparições marianas. Pessoas genuinamente veem e experienciam exatamente aquilo que esperam cultural e psicologicamente ver e experienciar. Porém, ela honestamente admite inconsistência metodológica significativa. O que pessoalmente não consigo explicar completamente de forma satisfatória são os casos isolados documentados, indivíduos específicos, sem, absolutamente, nenhum conhecimento cultural prévio da lenda local, que relatam experiências surpreendentemente similares aos padrões estabelecidos. Isso desafia modelo de sugestão coletiva. E os objetos físicos, indiscutivelmente reais, as 47 pedras perfeitamente redondas encontradas com Rafael, as filmagens tecnicamente autênticas do drone, sugestão coletiva simplesmente não apaga seletivamente memórias digitais de câmeras eletrônicas. Aqui entram teorias alternativas mais ousadas e controversas. Dr. Enrico Fermi, júnior físico teórico italiano, de 49 anos, e pesquisador do CERN, que estuda aplicações práticas de mecânica quântica, propõe algo genuinamente radical e desafiador. E se o fenômeno não estiver relacionado à localização geográfica específica em si, mas sim representar uma sobreposição quântica macroscópica extremamente rara? Teoricamente, segundo interpretações específicas da mecânica quântica, partículas subatômicas podem existir simultaneamente em múltiplos estados quânticos diferentes, até serem observadas diretamente. Se condições absolutamente extraordinárias permitissem que esse princípio se aplicasse a escala muito maior. Ele hesita, visivelmente, perfeitamente consciente da ousadia científica extrema da proposta. Estaríamos tecnicamente falando de um local físico específico, onde múltiplas linhas temporais paralelas coexistem simultaneamente ocupando o mesmo espaço, como múltiplas camadas de realidade completamente transparentes e distintas, todas sobrepostas perfeitamente umas sobre as outras. Colegas físicos criticam a hipótese de forma extremamente dura. Especulação selvagem, completamente, sem base experimental sólida. Física quântica simplesmente não funciona dessa forma em escala macroscópica humana. Nunca foi observado. Mas Fermi insiste calmamente.
ainda não foi observado em condições controladas de laboratório, mas a ausência atual de explicação científica, satisfatória definitivamente, não constitui explicação em si mesma. Vocês que estudam seriamente física quântica avançada ou trabalham profissionalmente com ciência, de ponta menos, e eu sei perfeitamente que tem gente extremamente inteligente e qualificada. Aqui menos, acham essa teoria minimamente possível ou plausível. Comenta aí embaixo sua opinião fundamentada, quero genuinamente aprender com vocês. Retornamos ao Pajé Amauaca para contrastar com perspectiva indígena tradicional, completamente diferente. Homens brancos ocidentais querem desesperadamente explicar absolutamente tudo, usando apenas números frios e máquinas sem alma. Mas nem tudo que existe verdadeiramente tem explicação que cabe confortavelmente em papel acadêmico ou fórmula matemática. Ele compartilha que, para seu povo ancestral, o portal definitivamente não representa anomalia acidental ou falha na realidade. É absolutamente intencional e proposital. Os primeiros ancestrais mais antigos, quando emergiram originalmente da Terra, no início dos tempos, deixaram deliberadamente esse lugar específico como lembrete permanente para todas as gerações futuras. Existem fronteiras sagradas, na realidade, que simplesmente não devemos cruzar levianamente. Não por medo irracional ou superstição primitiva, mas por respeito profundo pelo que não compreendemos completamente. Questionado especificamente sobre a natureza exata dessas fronteiras mencionadas a Amauaca, recorre à metáfora cuidadosa. Quando o rio caudaloso encontra outro rio igualmente forte, há sempre um momento específico, menos momento pequeno, mas crucial, onde águas distintas se misturam turbulentamente, mas ainda permanecem irreconhecivelmente distintas antes de se tornarem uma só. O portal representa exatamente esse momento liminar, mas entre tempos diferentes, não entre rios de água. E ele conclui, com alerta grave, que carrega peso de séculos. Quanto mais insistentemente tentarem dissecar e entender usando apenas máquinas e lógica ocidental, mais o portal vai deliberadamente se fechar para proteger seus segredos. Ou, consideravelmente pior, vai se abrir completamente demais, permitindo que coisas cruzem fronteiras que jamais deveriam ser cruzadas. O portal da floresta permanece hoje como enigma, genuinamente contemporâneo, rejeitando sistematicamente explicações simplistas ou reducionistas, desafiando abertamente a tecnologia mais avançada disponível, resistindo implacavelmente à curiosidade humana insaciável. Talvez a verdade mais profunda esteja precisamente em aceitar, humildemente, múltiplas verdades coexistentes. Que ciência ocidental possui limites epistemológicos reais, que tradições ancestrais indígenas guardam, sabedorias profundas acumuladas durante milênios, que mistério genuíno não é necessariamente inimigo do conhecimento legítimo, mas pode ser complementar. As terras indígenas demarcadas ao redor do portal continuam rigorosamente protegidas por legislação federal brasileira. Absolutamente nenhuma expedição científica oficial foi autorizada desde 2019, após o incidente. Os povos Yanomami, Tucano e Munduruku seguem fielmente como guardiões tradicionais, não por imposição legal externa, mas por escolha ancestral, profundamente enraizada na cosmovisão. Porque, como disse eloquentemente Pajé Amauaca, guardar algo precioso não significa esconder egoisticamente. Significa proteger cuidadosamente aquilo que não entendemos completamente. Proteger de nós mesmos e nossa arrogância. Enquanto satélites sofisticados mapeiam obsessivamente cada centímetro quadrado do planeta Terra, enquanto drones autônomos fotografam meticulosamente até fundos oceânicos mais profundos e inacessíveis, o portal permanece essencialmente intocado por tecnologia moderna. Não por impossibilidade técnica absoluta, por respeito conscientemente escolhido. E talvez, apenas talvez, por medo instintivo, ancestral, menos aquele medo primordial profundamente enraizado que nossos ancestrais mais remotos sentiam, inevitavelmente diante do desconhecido verdadeiramente absoluto. Será que o portal deve realmente permanecer assim,
indefinidamente. Existem lugares genuínos que merecem permanecer eternamente sagrados, permanentemente inexplicados, conscientemente intocados pela civilização moderna. Agora responde com absoluta honestidade nos comentários aqui embaixo. Você pessoalmente entraria no portal da floresta se tivesse realmente a chance concreta? Ou existem fronteiras que, exatamente como disse a anciã Pichuna, com sabedoria de quase um século, simplesmente não foram feitas para serem atravessadas por seres humanos mortais? E já que você persistiu e chegou até o fim absoluto dessa jornada investigativa, menos parabéns sinceros. Você definitivamente faz parte dos raros 3% que realmente se aprofundam genuinamente em mistérios verdadeiros. Ao invés de apenas consumir entretenimento superficial, se inscreve no canal exatamente agora, porque semana que vem vou revelar outro local severamente proibido no território brasileiro, desta vez específica, com coordenadas geográficas reais, obtidas através de imagens de satélite militar, imagens que autoridades governamentais tentaram desesperadamente apagar da internet, e testemunho exclusivo de alguém que realmente entrou fisicamente e conseguiu sair, mas voltou completamente diferente do que era. Ativa o sininho de notificações. Deixa o like, se ainda não deixou. E prepara sua mente, porque o próximo mistério documentado é consideravelmente ainda mais perturbador e desafiador. Até lá, ou talvez mais apropriadamente, até o outro lado da realidade.